Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost e será que os atletas de bodybuilding vivem mais ou menos do que a população em geral? E se nós compararmos os nossos atletas com outras modalidades tipo futebol americano, wrestling ou beisebol, onde será que o bodybuilding se posiciona? Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, mas eu acho bastante importante sim ter esse tipo de discussão a respeito do esporte, principalmente após mortes prematuras de Dallas McCarver, no ano passado George Peterson e também do Mr. Olympia Sean Roden. E antes de começar, eu quero fazer um agradecimento especial para o Dr. André Gurjão, professor da Univasf, grande amigo meu que me ajudou bastante a ter uma leitura bem mais ampla desse texto do que inicialmente eu tinha tido. Nós temos aqui o texto do site thebarbell.com, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para quem quiser ler e também junto com o link do site Horsepower Pro, onde você tem 10% em todos os produtos com o cupom OST10. No primeiro momento, então, o texto ele faz uma comparação entre atletas de bodybuilding open participantes dos 3 principais campeonatos do mundo, que são eles, o Mr. Olympia, o New York Pro e também o Arnold Classic Ohio. Inclusive, ele adiciona 2 competições que foram precursoras, tanto do Arnold Classic quanto do New York Pro. No Arnold Classic é o World Pro, que aconteceu até o surgimento do Arnold Classic Ohio, e no caso do New York Pro, a competição que precedeu foi o Night of Champions. Então nós temos dados desde 1965 até 2021, e estes atletas somam 478 pessoas. Desses 478, ainda estão encarnados no planeta, 418, desencarnados 60. Fazendo então uma análise inicial desse primeiro gráfico, atletas bodybuilders profissionais têm uma taxa de mortalidade de 12,6%, enquanto o americano comum ele tem uma taxa de mortalidade de 13,5%. Isso daqui, estatisticamente falando, a gente pode considerar até um empate. Por outro lado, é extremamente difícil fazer esse tipo de análise estatística dessa forma assim tão crua, tão simplista, porque a gente está comparando um grupo muito seleto de pessoas, que são 478 atletas, com mais de 120 milhões de americanos homens adultos. Então, gente, esses dados aqui, eles dão margem para diversas outras interpretações. Aqui a gente tem uma curva, então, da taxa de mortalidade. Em azul são os bodybuilders e em vermelho as pessoas normais. A gente vê que, no caso do bodybuilding, de vez em quando cai um pouco a taxa de mortalidade, de vez em quando aumenta um pouco. Muito provavelmente o surgimento aqui, talvez, de novos produtos, eu não sei. Isso daqui também dá uma margem muito grande para interpretações. O texto ele também faz uma menção honrosa aqui de que os americanos adultos eles não são homens muito saudáveis, né? Em torno de 35% são obesos e 16,5% fumam tabaco. E isso era muito maior nas décadas anteriores. Ele cita aqui 28,5% de fumantes na década de 90, por exemplo. E comparando esportes com esportes, a gente pode ter sim uma correlação de dados um pouco mais precisa, algo que condiza mais com a realidade. Afinal, eles selecionaram aqui jogadores de futebol americano, da Major League Baseball e também atletas de wrestling. Esses dados foram coletados de atletas nascidos entre 1954 até 79. Então, no ano do texto, né, que foi ano passado, 2021, estes atletas teriam entre 42 e 67 anos. E aqui nesse gráfico fica muito claro que o wrestling é a modalidade que mais mata a galera, seguido pelos atletas profissionais de bodybuilding, depois os de futebol americano e na sequência o beisebol. Aí a gente vai falar assim, porra, bodybuilding então tá tranquilo, vamos ter cuidado com os caras do wrestling. É mais ou menos, né? Porque se você for dar uma olhada aqui nesses números, a taxa de mortalidade dos atletas profissionais de bodybuilding é 1,75 maior do que dos jogadores de futebol americano e 2,5 vezes maior do que a do beisebol. Ou seja, tá longe de ser um negócio assim bem saudável. Com esse pequeno gráfico aqui a gente consegue fazer um infinito de análises e uma série de teorias conspiratórias. E eu, obviamente, gostaria de ouvir a sua aqui nos comentários. Nesse caso específico aqui dos lutadores de wrestling, é aquele wrestling tipo WWE, Wrestling Mania, que são aquelas lutas coreografadas.
Estes caras aqui, eles são imensos mesmo, eles têm pesos corporais super gigantes e eles são grandes atletas em todos os sentidos, né? Não só no tamanho corporal, mas também nas habilidades físicas e nas coreografias que fazem. E é óbvio que também muitos deles, provavelmente todos, são usuários de esteroides anabolizantes, mas eu não acredito de forma nenhuma que não na quantidade e especialmente não na variedade de drogas que são utilizadas no nosso esporte. E uma coisa interessante que eu não sabia, você talvez também não sabia, é que assistindo aquele filme do Will Smith, que é baseado em fatos reais, onde um médico correlaciona sérios danos cerebrais nos jogadores de futebol americano com aqueles choques que eles têm na cabeça contra outras partes do corpo dos adversários, ou com o chão, ou com o que quer que seja, estes danos cerebrais, afinal, eles podem sim diminuir a longevidade, mas não se compara à diminuição da longevidade no nosso próprio esporte. E como podemos ver aqui, né, no caso do beisebol, segurar no taco, afinal, é muito mais seguro. E nesse último quadro a gente tem um dado extremamente interessante e alarmante. Daqueles 60 desencarnados atletas pro bodybuilders que a gente falou no início do vídeo, né, inicialmente eram 578 e 60 desencarnados, 25 deles morreram de problemas cardiovasculares, mas a gente pode aglutinar também estes 6 dos rins aqui, porque o rim controla a pressão arterial. Então, problema cardiovascular aqui foram 31 mortes, ou seja, mais de 50% destes 60 aqui. O que pode ser ainda bem mais, porque são 11 atletas que morreram de causas não especificadas. Um deles teve problema de fígado, 2 tiveram problemas de pulmão, 2 morreram de Alzheimer, 6 de causas não naturais, como suicídio, overdose e etc. E apenas, vamos dizer assim, 7 de câncer. E aí você vai pensar assim, poxa, proporcionalmente falando, 7 mortes de câncer pode ser que seja até pouco nesse caso, não é? Pode até ser, só que a morte por problema cardiovascular, ela geralmente é fulminante. E o câncer quase sempre demora o seu tempo para se desenvolver e matar a pessoa. Ou seja, numa interpretação um pouco mais cruel, estes atletas eles não tiveram tempo de desenvolver um câncer que os matasse. A gente pode ver, por exemplo, na autópsia de Dallas McCarver, que morreu do coração, mas que também já estava desenvolvendo seu tumor. No final do texto, nós temos aqui o nome desses atletas e a causa da morte e a idade deles, e um texto que também tem a assinatura de Peter McCog, que é o maior jornalista de bodybuilding de todos os tempos, falecido no ano passado. Isso tudo nós estamos falando assim da nata do esporte, competidores do Mr. Olympia, New York Pro, competidores do Arnold Classic. Estes atletas, eles têm conhecimento, eles têm coaches, eles têm acesso a programas de saúde. E se a gente expandisse esses dados para o nível amador, e se a gente expandisse esses dados para outros países que também têm tradição no bodybuilding, mas talvez não tenham tanta tradição assim com a saúde dos seus atletas, para que lado isso iria? Será que aumenta muito? Será que diminui? O que você acha que aconteceria? É um assunto meio ruim de falar, mas voltando mais uma vez ao que eu disse, acho bastante importante sim que essa discussão aconteça e que as pessoas se cuidem o máximo possível para deixar o esporte mais bonito e o mais longevo que der. É isso, meus amigos marombeiros refinados. Muitíssimo obrigado por ter assistido este vídeo. Fiquem com a gente até o próximo!